Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo tutorial e neste vídeo estamos dando início a um curso. Exatamente, nós vamos iniciar um curso a respeito do Access, certo? O Access que é uma poderosa ferramenta pertencente ao pacote Microsoft Office. Muitas pessoas têm o Access instalado e não sabem para que serve. Bem, antes de nós entrarmos aqui na interface do Access e apresentar como funciona, nós vamos saber para que serve o que é o Access, tá? Então nós vamos abrir aqui uma apresentação, vamos ver um pouquinho a respeito dele, depois a gente entra no programa. Então, Access, o Microsoft Access é um SGBD que permite o desenvolvimento rápido de aplicações que envolve tanto a modelagem e a estrutura dos dados, como também a interface a ser utilizada pelos usuários. Então, o Access, eu costumo dizer que ele é um SGBD, uma ferramenta completa, tá? Porque ele faz o gerenciamento do banco de dados e, além disso, de fazer todo o gerenciamento que todos os SGBDs fazem, ele ainda te permite criar a interface a ser utilizada através dos formulários. Muitas pessoas questionam aí que o Access não é um SGBD, outras defendem que ele é um SGBD, mas o importante é o seguinte, o Access, daqui a pouco a gente vai ver o conceito de SGBD, tá? Então vamos prosseguir, vamos para SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, e isso é um SGBD. O Access ele faz esse gerenciamento. Ele tem um banco de dados ali, ele tem as informações e faz o gerenciamento dessas informações. Portanto, é fácil de se classificar ele como sendo um SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. SGBD é um software com recursos específicos para facilitar a manipulação das informações dos bancos de dados e o desenvolvimento de programas e aplicativos. Então, o SGBD ele facilita essa manipulação do banco de dados. O que vem a ser o banco de dados? Tá? Vejamos aqui alguns exemplos de SGBD. Nós temos o Oracle, o Ingress, Paradox, Access, DBase, tem diversos outros aí. Nós não colocamos uma lista, a lista é enorme, tá bom? Mas se você pesquisar aí por SGBD, você vai encontrar muitos programas. Então o nosso Access está incluso nesse meio, tá? Banco de dados. O que vem a ser o banco de dados? Banco de dados ou bases de dados são um conjunto de arquivos relacionados entre si, com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. Vejamos outro conceito. São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido e dar mais eficiência e dar mais informação durante uma pesquisa ou estudo. Então isso é banco de dados. São dados armazenados de forma organizada que quando você faz uma pesquisa ele te concede uma informação. Vejamos outro conceito. É uma coleção de dados interrelacionadas, representando informações sobre um domínio específico. Exemplos: lista telefônica, um exemplo aí de banco de dados, controle de acervo de uma biblioteca, sistema de controle dos recursos humanos de uma empresa. Como é que nós podemos exemplificar um banco de dados através de uma lista telefônica? Ora, na lista telefônica você jamais vai colocar só os números de telefone e pronto, vai deixar ali anotado. Não, jamais. Você vai colocar o nome da pessoa e aquela pessoa está ligado um ou dois números de telefone. Da mesma forma, numa biblioteca, se você tem um controle ali desses livros, você vai ter ali, cada livro possui um título, certo? Cada livro possui um autor, cada livro tem uma quantidade de páginas, certo? Às vezes o cliente vai só pesquisar, eu quero ver o livro tal, vocês têm aí? Tem. Ele vai pesquisar no banco de dados, certo? E ali ele já pode dizer, rapaz, quantas páginas? Ele pode dizer, são tantas páginas o livro, certo? Então o livro ele tem um autor, tem um título, tem a quantidade de páginas. O que mais nós podemos extrair de um livro? O ano de lançamento, o ano que foi publicado o livro é outra informação. Se você for analisar direitinho, você pode coletar várias informações. Então, fazer
essa lista das informações que você pode puxar de um objeto, de uma coisa, de uma pessoa, de um lugar. Isso chama-se o planejamento, tá? E é o que nós vamos falar agora. Então, a modelagem de dados. A modelagem de dados é o processo no qual você projeta ou planeja a sua base de dados, de forma que você possa aproveitar os recursos do gerenciador de banco e também para que possa construir um banco de dados consistente. Guardem isso, tá? Uma boa modelagem de dados, ela vai dar consistência ao seu banco de dados. Essa consistência vai do que? É reaproveitar recursos que exigem menos espaços em disco e, sobretudo, que possa ser bem administrado. Então, uma boa modelagem, uma boa organização no seu banco de dados, você vai conseguir aproveitar espaço, reaproveitar recursos, certo? Do SGBD. Você pode aproveitar os recursos e reaproveitar aquele mesmo recurso quando a sua modelagem de dados for bem elaborada. Então, nós exemplificamos aqui duas tabelas, certo? Nós temos aqui a tabela de cliente, nós temos aqui algumas informações que podem ser arrancadas do cliente, como por exemplo o nome, o nascimento. Esse ID aqui, o ID, é a identificação, não é a identidade não, tá? Aqui é apenas para o controle de registros na tabela, tá bom? Então nós temos o nome, nascimento, CPF, RG, CEP, endereço, número, bairro, cidade. É certo que algumas aqui, como por exemplo a do endereço, poderia estar em outra tabela. Nós vamos estar criando exemplos sobre isso, tá bom? Mas aqui são informações que nós podemos tirar de um cliente. Tem diversas outras aqui, é porque eu cortei a tabela, tá bom? Aqui nós temos uma outra tabela, tabela UF, que é estado. Observe que ela está ligada aqui, ó. Tá? Essa imagem aqui é uma imagem do Microsoft Access que eu recortei. Então, os estados estarão cadastrados aqui nesta outra tabela. Quando nós tivermos cadastrando o cliente, você pode simplesmente ir lá no campo do estado. Qual é o estado? Aí você clica lá na seta e escolhe um dos estados que estão cadastrados nesta outra tabela. Por exemplo, é São Paulo. Aí ele vai estar aqui, você vai procurar na lista. Rio de Janeiro, você vai procurar na lista, tá? Então, nós estamos o que aqui? Aproveitando, fazendo uma ligação, fazendo uma modelagem bem um pouquinho mais elaborada, tá? Então, pessoal, basicamente isso que eu queria apresentar. Então, só recapitulando aqui, o Access é um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Então, ele gerencia banco de dados. Segundo, o que é um banco de dados? Banco de dados é a base onde vai estar todos os dados, de forma que venha estar interligado uma na outra. Quando eu for fazer alguma pesquisa, nós vamos ter extrair desse banco de dados informações, tá bom? O Access ele vai servir para você criar programas, criar aplicativos. Então, muitas vezes nós temos ideias, nós estamos no nosso trabalho e temos ideia de como criar uma certa organização para um setor do nosso trabalho. Porém, a gente se limita por não ter conhecimento. E a gente tem a ferramenta Access no computador, ela pode nos ajudar a fazer isso, certo? Então, pegue suas ideias aí e vamos trazer aqui para o Access e vamos elaborar programas, tá? Vamos estudar isso, é uma área muito boa, certo? Aqui nós vamos ter um curso básico, vamos ver também uma parte do avançado neste curso. Então o Access ele vai servir para criar programas. Ele é um sistema gerenciador de banco de dados e o banco de dados é onde vai estar os dados, as informações, tá? Então pessoal, até o nosso próximo vídeo. Tchau!